é bom, hein? Vamos lá. Vamos no momento da palavra. Esse é o principal momento do culto em que você vai agora refletir e refletirmos todos juntos na palavra que vai ser semeada. Eu sempre digo isso aos irmãos, né? A palavra agora é como uma semente que vai ser lançada, que possa cair em terra boa. Então, nós oramos, apresentamos tudo a Deus, cantamos, abrindo o coração, e agora você possa estar sensível, atento ao que Deus vai falar com você, irmão. A palavra, ela fala de uma forma espetacular, com cada um, individualmente, nas imperfeições nossas. Ela é perfeita, e que você possa ser transformado, sair daqui e colocar em prática tudo que vai ser dito. O incrível é que nós estamos caminhando já, avançamos para metade do mês de janeiro, primeiro mês do ano de 2021. E o ano de 2020, tão maluco, né? Tantos torcendo para acabar logo e o ano encerrar, para que possamos iniciar 2021, e 2021 está aí. E agora? Então nós fizemos uma série de mensagens, dando orientações incríveis sobre o ano de 2021. Nós estamos como se fosse uma montanha russa, né? A impressão, pelo menos, que eu tenho em relação a essas fases que nós estamos vivendo, e amarela, e laranja, e talvez vermelha, e vai e volta, e um jogo político com vacina, sim, não, essa vacina pode, uma série de coisas sendo divulgadas na mídia, e a gente ficando numas incertezas e medos, e a coisa tomando proporções gigantescas. E nós vamos falar sobre muita coisa que é praticidade para você, meu irmão, uma vida prática para você. E eu quero começar com uma pergunta, como na maioria das vezes eu sempre inicio. E essa pergunta não é para você responder publicamente, vir aqui falar, mas pessoalmente aí, responda a pergunta e ao mesmo tempo comece a fazer reflexões. Por exemplo, quantas dificuldades você já se deparou na vida? Pergunta aberta. E nós temos variadas idades aqui, né? Pessoas mais velhas, mais jovens aqui, mas todos passaram por dificuldades em algum momento da vida. E se a gente pudesse enumerar, será que daria muitas folhas de dificuldades, problemas na vida que nós estamos passando? Por exemplo, alguns aí, pensa aí, separação, mortes, dificuldade financeira, enfermidades, principalmente nesse último ano que passou, irmãos. Quanta loucura nós vivemos. E aí uma outra pergunta, já emendando para você fazer reflexão: qual foi a sua atitude diante desses problemas e dificuldades que você tem enfrentado? No mínimo nos últimos anos muita coisa aconteceu, mudanças políticas, né? Tudo isso influenciando nós de uma forma extraordinária. Qual foi a sua atitude? Você ficou triste? Chorou? Se alegrou? Depressão? Pensou em suicídio? Se envolveu mais na igreja? Esteve mais presente com pessoas que vão agregar? Você se distanciou? Ficou mais doente? Qual foi a sua atitude diante dessas situações difíceis que você tem enfrentado? E qual foi a solução para essas situações? Uma solução prática? Deixa que eu resolvo. Algo racional, emocional, espiritual? Qual foi a solução para os problemas e dificuldades que todos nós enfrentamos? Alguns estão mais tranquilos, outros vivendo problemas e dificuldades, outros saindo, mas isso é normal para todo ser humano. Para vocês terem uma ideia, semana passada nós falamos, por exemplo, sobre o que você vê.
Semana passada nós tivemos a pregação somente online, irmãos. Então retornar hoje é uma alegria, prazer, eu amo estar nesse lugar, amo igreja, amo estar com os irmãos, preparar o culto, pensar no culto ao longo da semana, a palavra vendo inspirada e poder refletir em tudo isso, como vai ser. Então é uma alegria poder retornar. Semana passada no culto online, quem assistiu? Quem assistiu? Se você assistiu, beleza. Nós falamos sobre o que você vê. E aí o texto base que nós usamos para a pregação da semana passada foi Números capítulo 13, onde os espias, eu não sei se você lembra, eu vou dar um panorama sobre a semana passada, porque faz ligação com o culto de hoje. E os espias, eles foram fazer as verificações sobre a terra prometida, lembra? E aí 10 deles voltaram com um relatório extremamente negativo, desanimador sobre a terra. Olha, a terra realmente mana leite, tem muita fartura, mas é uma terra de gigantes, uma terra que nós não vamos conseguir entrar nela, porque eles vão nos devorar, nós somos como gafanhotos, assim a palavra nos fala. E 2 dos espias retornaram com uma palavra de coragem, de fé, e dizendo: se Deus está conosco, então vamos. Gente, Ele abriu o mar para nós, vamos em frente. 2 somente enfrentaram e voltaram com esse relatório positivo. Os pontos da mensagem da semana passada era, um deles eu falava assim, cuidado com o que você tem escutado. Lembra? Eu falei sobre isso semana passada. Cuidado com o que você tem escutado, meu irmão, minha irmã. Diante de tantas loucuras e notícias, cuidado. O que mais nós estamos suscetíveis é notícias ruins. E aí como você absorve tudo isso? Hoje, por exemplo, acho que foi hoje, ontem, recebi uma série de notícias lá. Rio Preto, e calamidade, dificuldade, está morrendo e tal e coisa. E aí eu vindo conversando com a Ellen no carro, e falando, olha, eu começo a pensar, eu falando com ela e falando um pouco, eu falava para ela da história da igreja na terra. E quem mandou essas mensagens para nós, muitas vezes são cristãos. E isso tem nos apavorado e nos deixado acuado. E eu falava, irmãos, e eu falava com ela, nossa atitude é tomar as precauções, distanciamento, máscara, higienizar as mãos, todos os cuidados possíveis, mas coragem e fé, irmão. Deus está conosco. E eu falava para ela, imagina a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, irmãos, era decapitada as pessoas, era lançada na arena com os leões, acendia tocha com as pessoas, com os cristãos. O imperador pegava os cristãos e acendia tocha, fazia deles tocha humana. Imagina o burburinho daquela época. Olha, o imperador está perseguindo os cristãos, cuidado, não saia. E a igreja se acuou, a igreja prosseguiu. E o papel da igreja na terra é prosseguir. Irmãos, muitas coisas mais difíceis estão por vir. Eu vou aplicar na igreja, no segundo semestre, o curso de escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, a doutrina, o estudo do final das coisas. Uma pessoa que estuda escatologia, ela não se converter, fala, isso aí não tem mais jeito. Os selos sendo abertos, as trombetas, a taça da ira. Quando você pega para estudar e vê aquilo, você cai de joelhos com o rosto em pó e fala, misericórdia, Senhor. Chama mais perto de ti. Esse mundo aqui é... Cuidado, irmãos, cuidado. E a mensagem de hoje vem nessa mesma linha, que é uma das coisas mais faladas e sentidas nesse início de ano. Qual que é? Certeza, medo, bagunça, dúvida, problemas. E como encarar tudo isso? Como encarar, meu irmão? Fala para mim, como pensar em tudo isso? E para a gente acalmar e ouvir a voz de Deus, nada melhor do que ir para a palavra. Então vamos para a Bíblia? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, vamos lá.
Se você não trouxe, vai estar sendo projetado para você. Mas vamos lá, Êxodo, capítulo 14. A partir do verso 10. Êxodo 14, a partir do verso 10. Esse vai ser o texto base para nós, e olha que incrível a mensagem, a palavra de Deus. Vamos lá? Amém? Eu vou ler, se você está sem Bíblia, nós vamos projetar para você, tá bom? Êxodo 14, a partir do verso 10, diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. O tema da nossa mensagem e da pregação de hoje, irmãos, olha lá, vai ser projetado para você. O tema da pregação é o seguinte: continue a marchar. Continue a marchar. Essa imagem aqui é de um filme muito conhecido, talvez você assistiu, se você não assistiu, é um filme infantil. E é incrível, eu particularmente gosto demais de filme infantil, desenho, prefiro muito mais filmes assim. E esse filme chama Procurando Dory. E essa peixinha azul aí, ela se perde dos seus pais desde pequenininha, e ela vaga pelos oceanos, perdida. Ela esquece das coisas rapidamente, e ela vaga pelo oceano perdida, mas com uma leveza, uma paz, uma tranquilidade como poucos. E um dos lemas dela é o seguinte: continue a nadar, continue a nadar, para achar a solução, nadar, nadar. Esse é o lema, a frase dela. E aí eu peguei isso, lendo essa palavra aqui de Êxodo, rapidamente me veio essa frase. Então, continue a marchar. Esse é o tema para nós hoje, irmãos. Continue a marchar. Qual é o papel da igreja? Continue a marchar. As dificuldades estão vindo, pastor. Continue a marchar. Mas está todo mundo me cercando. Continue a marchar. Para vocês entenderem o contexto da palavra, do texto que nós acabamos de ler, o livro de Êxodo registra a história de como Deus libertou de um modo sobrenatural. Irmãos, presta atenção nisso, tá? Os israelitas da escravidão do Egito. Vamos lembrar, para você que conhece um pouco de Bíblia, ok? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos com Jacó, mudam-se para o Egito, passa-se muitos anos, Faraó morre, vem outro faraó, a nação de Israel cresce muito, 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 eles se tornam escravos na terra do Egito, e ali eles se tornam escravos por 400 anos, e eles estão naquela terra em escravidão. E aí o livro de Êxodo então registra essa história da libertação da nação de Israel, que estava numerosa na terra do Egito, rumo à terra prometida, Canaã. Só que esse milagre, essa libertação, foi de uma forma milagrosa, irmãos. Algo incrível, que provavelmente você já viu na TV, já escutou falar sobre essa história. E Deus transforma a nação de Israel
governada por uma lei. Existiam leis diversas para essa nação, e começou a conduzi-los de volta à sua terra prometida, Canaã. Principalmente no início do ano, agora nós falamos muito sobre isso. A você que está fazendo parte do grupo de devocional, leitura da Bíblia em um ano, nós estamos caminhando para finalizar o livro de Gênesis. Nós estamos vendo bastante essa história, um pouquinho desse começo, e nós vamos iniciar agora essa história do livramento do livro de Êxodo. Lembrando, irmãos, que esse texto base aqui de Êxodo capítulo 14, ele tem um contexto específico. Eles tinham acabado de ser libertos, presta atenção nessa história, tá bom? O texto que nós lemos, eles tinham acabado de ser libertos, saem do Egito, estão marchando. Deus endurece o coração do faraó. Faraó então se arrepende de ter libertado a nação, e aí decide ir atrás dos israelitas. Essa é a cena que nós estamos lendo. A Bíblia diz que tinha mais de 600 carros de guerra atrás da nação. Então eles estavam caminhando, de frente o mar, atrás Faraó com o exército. Mais de 600 carros de guerra, na frente o mar. Essa é a cena que nós estamos lendo. E aí eu começo a ler a Bíblia, irmãos, e eu fico fascinado, porque me salta aos olhos, e eu vejo muitas coisas, e eu começo a ver as nossas vidas nessa situação. Esse ano de 2020, problemas, dificuldades, perdas, emocional abalado, tantas mortes, tantos homens de Deus que faleceram, irmãos. Estou falando de cristãos, pessoas diversas, tanta coisa acontecendo, e nós, de repente, sobrecarregados, um peso sobre os nossos ombros, não conseguindo segurar em nada, e quando nós conseguimos levantar a cabeça um pouquinho, nós avistamos um mar na frente, um problema gigantesco. Como atravessar um mar? Quando nós olhamos para trás, um exército querendo acabar conosco. Quantas situações nós estamos vivendo assim, irmãos? Para pensar. Se você talvez não se deparou em algum momento desses últimos tempos como assim, como a nação de Israel marchando rumo a uma promessa, e de repente se encontrando nessa situação. E aí eu quero trazer alguns pontos para você, e que você possa refletir comigo em cada ponto. Você possa estar com o coração voltado para o reino agora, nesses pontos que nós vamos falar, e a aplicação da palavra. Quando eu trago os pontos, é a hora da aplicação, é você pensar nisso e encaixar a sua vida nesses pontos de aplicação, amém? Então a primeira coisa, diante dessa situação, das dificuldades, problemas, um mar à frente, um exército atrás, tantas coisas acontecendo, o que enxergar e o que esperar. A primeira coisa é o seguinte, irmãos: os problemas que nos cercam impedem de seguir a uma promessa. Presta atenção. Os problemas que nos cercam impedem de seguir a uma promessa. Vamos para a palavra? Êxodo capítulo 14, verso 11 e 12. Presta atenção. Êxodo 14, verso 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés, olha só o que o povo falou: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Presta atenção nisso, irmãos. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, isso é muito sério. Os problemas que nos cercam impedem de seguir uma promessa. Quantas vezes você talvez está até empolgado em prosseguir com algo, mas é tanta turbulência,
tanto problema nos cercando que a gente não consegue dar um passo a mais. A gente recua e começa a olhar para o lado e murmurar e falar: Senhor, por que eu estou nesse lugar? Por que tu me trouxe para esse lugar? E a gente começa a murmurar. E diante dos problemas que estão às nossas voltas, nós não prosseguimos. Existe uma promessa, irmãos. Uma promessa para todos nós. A promessa da Bíblia para os que estão com o coração voltado ao Rei. Lembra que nós cantamos: venha reinar em mim, Senhor. É a nova Jerusalém, é a morada celestial. Esse tem que ser o anseio. Não você ficar mais rico, irmão, não é para você ficar mais bonito, não é para você ficar mais inteligente, que nós estamos fazendo o estudo da Bíblia durante o ano. Não é, irmão. É para você alcançar a morada celestial, crendo no caminho que é o Senhor Jesus. É Ele que nos leva para lá. Enquanto Ele não for Rei na sua vida, outras coisas estiverem incrustadas em você, a pornografia, os prazeres, a bebida, você não alcançará essa nova Jerusalém, a morada celestial. E aí os problemas começam a nos cercar, nós não encontramos a solução e começamos a falar: Senhor, prefiro viver no pecado. O povo hebreu grita: deixa-nos, Moisés, deixa-nos. Irmãos, vamos falar a verdade. Humanamente, falando e pensando e lendo, eles estavam diante de uma destruição certa, não é? Vamos falar a verdade. Com a cabeça humana, tá bom? Imagina a cena, irmãos. Um mar à frente, atrás mais de 600 carros de guerra, um povo furioso com espadas na mão, lança, para acabar com aqueles milhares de pessoas que estavam lá. Humanamente, era a morte na certa. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós gritamos: deixe-me, pastor, deixe-me para os nossos familiares, deixe-me, mundo, deixe-me no meu casulo, porque os problemas e as dificuldades estão por todos os lados. E assim, irmãos, preste atenção, nós preferimos viver na escravidão do pecado do que ter coragem e fé a seguirmos em novidade de vida. Uma vida cristã, irmãos, é luta, é perseguição, é dureza. Mas a diferença agora é que você não está ralando e se machucando sozinho. Existe um Deus poderoso que está nos acolhendo, dizendo: meu filho, não olhe para essas coisas, mas olhe para algo maravilhoso que eu estou colocando sobre ti. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Quantas coisas você tem impedido de avançar devido aos problemas que te cercam. Aquela nação, mais de 2 milhões de pessoas estavam naquele lugar. Elas preferiam escravas. Vamos carregar toneladas de pedra, vamos, lombar, chicote, tá. Vida difícil, vamos. Preferia isso do que experimentar o sobrenatural de Deus e alcançar uma terra prometida, que desde os antepassados deles, lembra? Abraão, Isaque, Jacó, eles ouviam dessa promessa. A conversa dos hebreus era essa: nós estamos escravos aqui, mas deve existir uma terra, porque o meu avô, o meu pai, o meu bisavô falava dessa terra. Eles sempre falaram que Deus tem uma terra prometida para nós. E é a mesma coisa para a igreja, irmãos. É a mesma coisa para a igreja. Igreja, seja forte, coragem, não desanime, igreja. É difícil, persevere, continue a marchar. Continue a marchar, igreja. Continue a marchar, irmãos. Cuidado, porque muitas vezes os problemas podem impedir você de alcançar essa promessa.
Cuidado, cuidado com isso. O segundo ponto é o seguinte, olha só que forte isso, irmãos. Quem luta a guerra é o Senhor. Quem luta a guerra é quem? É o Senhor. Cabe a você fazer o quê? Prosseguir. Quem luta a guerra é o Senhor. Cabe a você marchar. Continue a marchar, irmão. Continue a marchar. A guerra, quem luta é Deus. Deixa o milagre para o Senhor. O que cabe a você, igreja? Continue a marchar. Vamos ver no texto? Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 14. Olha que incrível isso, irmãos. Olha que incrível que muitas vezes nós queremos colocar a força de gafanhoto nossa para resolver problemas que nós não conseguimos. E nós nos esquecemos que existe um Deus poderoso. Meu Deus, o que vocês estão fazendo? Presta atenção, Êxodo 14, verso 13 e 14 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem. Olha isso, irmãos. Verso 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. O mar está na frente, os egípcios atrás, uma turbulência na minha vida. Pastor, você fala porque você não me conhece. A palavra de Deus fala: tão somente acalme-se. O Senhor lutará. O verso 14 fala: acalme-se, meu irmão. É o Senhor que lutará. Vamos ver mais? Êxodo 14, verso 19 e 20. Aí começa o perrengue agora. Aí a gente vê Deus totalmente agora em ação. Olha só, 14, 19 e 20. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Irmãos, olha isso. Olha que poderoso isso. Olha que incrível isso. O anjo de Deus que estava à frente, marchando com a nação de Israel, sai, se coloca entre o problema e entre a nação, e como se fosse uma barreira. Para uns foi luz, para outros escuridão. E aí os egípcios, a palavra de fala que não puderam ver, fazer nada, se aproximar dos egípcios, de Israel. Irmão, se nós não cremos na palavra que está sendo dita para nós, cada vez mais a gente vai tentar ficar em destaque. É o meu talento, é a minha força, é o meu dinheiro, e a gente se esquece de que quem luta a guerra é o Senhor. Tão somente prossiga. Prossiga, meu irmão. Prossiga. Vamos ver mais? 14, o verso 23 e 25 diz assim, ó: os egípcios os perseguiram. Olha só, agora aqui a história está continuando. O mar se abriu, os egípcios atrás, o problema atrás de você todos os dias. E olha só o que diz: e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Olha só, verso 24: no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito.
Olha isso, irmãos. O inimigo diz: vamos fugir, que a coisa está feia para nós. Deixa esse povo de Deus aí, porque a coisa está feia para nós. Quem luta a guerra, irmão, é o Senhor. Cabe a você prosseguir. Mas para Ele lutar essa guerra que você está, a guerra que você está, a guerra que você está, a guerra que eu estou, a guerra que essa igreja está, a guerra que nós vamos enfrentar, para que Ele possa lutar, viva aquilo que nós acabamos de cantar: sobre toda a terra, sobre o meu pensar, venha reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar, vem reinar de novo em mim, Senhor. E aí, viver aquilo que nós cantamos, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida, irmãos, isso é maravilhoso. Quem luta a guerra é o Senhor. Cabe a você prosseguir. E o último ponto, eu quero que você pense, é o seguinte. E aí, olha que incrível isso. E eu gostaria que você fosse com esse ponto final no seu coração agora embora. Pense aí nas dificuldades que você tem enfrentado dia após dia. Agora reflita nesse ponto como uma verdade, irmãos. Se a palavra não for uma prática na vida, uma verdade, você tomar posse, sabe, como um presente que você pega e se apossar, não faz sentido. O terceiro ponto diz o seguinte: atravessar o mar dos problemas não é nada fácil, mas no final encontraremos descanso. Presta atenção, irmãos. Atravessar o mar dos problemas não é nada fácil, reconheço, mas no final encontraremos descanso, irmãos. Encontraremos descanso, aleluia, amém. Êxodo 14, verso 29 e 31, olha o clímax, o fechamento. Lembra como nós iniciamos a leitura? Os israelitas gritando, murmurando, um problema na frente, o mar, outro problema atrás, os egípcios, e aí começaram a murmurar: preferia ser escravo, eu vou morrer, e a dificuldade. E aí vem um homem de Deus e fala: opa, calma. E aí o fechamento da história é essa aqui, ó. Êxodo 14, 29 e 31 diz assim: olha que incrível isso, irmãos. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Olha o verso 30 agora. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Aleluia, irmãos. Atravessar o mar dos problemas não é nada fácil, irmãos. Dá medo, é inseguro, é dificultoso, tem problemas, meu Deus, quantas coisas. Mas, irmãos, põe a sua esperança em Deus. No final encontraremos descanso. Essa nação atravessa, para pensar nisso. A nação atravessa um mar pisando em seco, passando pelos problemas, pisando em seco. Os problemas continuaram ali, mas eles atravessaram pisando em seco. E depois eles avistaram e falaram, viram o problema deles, mortos na praia. Deixa eu falar algo para você, meu irmão.
Você vai virar para trás em um momento da sua vida e vai falar assim: aquele problema, e você avistando o problema que você está vivendo talvez hoje, morto na praia, diante dessa fé, confiança e esperança em Deus, e você falando: problema, tchau, tchau, porque você tem encontrado descanso em Deus, irmãos. Descanso no Senhor, descanso em Deus. Talvez você esteja se perguntando, né? Que bênção! Diante de tanta palavra maravilhosa nessa noite, e que você possa tomar posse dela. Os problemas então nunca mais existiram, pastor? Então não tem mais problemas? Não existirá mais dificuldades? Não é bem assim. Problemas, dificuldades sempre existirão, como eu disse. Essa mesma nação enfrentou diversas guerras depois. Problemas com reis, outros povos querendo invadir, uma série de coisas, irmãos. Uma série de coisas. Talvez hoje o que nós estamos vivendo seja fichinha perto do que vai acontecer ainda. Mas ponha a esperança em Deus. Ponha a esperança em Deus. Eu acho que talvez você nunca parou para pensar na grandeza, né, do poder de Deus, irmãos. Eu quero trazer alguns números para vocês. Talvez você tenha um perfil analítico como o meu, e eu gosto de pegar as coisas e analisar e tal, nos mínimos detalhes. Olha só esses números, aqui são cálculos feitos, tá bom? Olha como é surreal, milagroso, sobrenatural, o que Deus fez com a nação de Israel. O que Deus fez e faz para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Vou falar um pouquinho sobre a saída, o êxodo, a passagem da nação de Israel sobre o mar, em números. Foram 40 anos no deserto. Era um grande desafio. Eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões de pessoas, que teriam de ser alimentadas. De acordo com o Estado-Maior do Exército Americano, Moisés precisaria, presta atenção nesses números, 1.500 toneladas de comida a cada dia. Para transformar essa quantidade de comida a cada dia, era necessário 2 trens fretados, cada um com 1,6 quilômetros de comprimento. Além disso, eles teriam de ter lenha para preparar a comida. Isso levaria 4.000 toneladas de lenha e mais alguns trens fretados de 1,6 quilômetros de comprimento para apenas um dia. Precisavam de água. Se eles tivessem apenas o suficiente para beber e para lavar um pouco de pratos, necessitariam de 41,6 milhões de litros de água por dia, em um trem fretado com vagões de 2,9 quilômetros de comprimento, apenas para trazer água. E outra coisa, teriam de atravessar o Mar Vermelho, à noite. Se eles caminhassem em uma trilha estreita, em fila dupla, a fila teria, presta atenção, 1.300 quilômetros de comprimento, e levaria 35 dias para atravessar. Abriu-se uma fenda no Mar Vermelho de 4,8 quilômetros de largura, para que eles pudessem atravessar em uma noite. Um outro desafio para eles seria, cada vez que eles acampassem, precisavam de um espaço de 2 quilômetros. Já pensou nisso? Todo este espaço somente para acampar. Você acha que Moisés pensou em tudo isso antes de sair do Egito? Por mais que se esforçasse, não tinha a dimensão dos problemas de ordem prática que ele iria enfrentar. Deus chama ele, só que ele não tinha noção de nada. O que ele tinha
era a coragem, a fé em um Deus poderoso. E conduzir mais de 2 milhões de pessoas para um lugar. Qual tem sido os problemas que tem acarretado você, meu irmão? Talvez você entrou numa embarcação aí e ela tem balançado. Você não imagina quantos problemas você já tem passado, não é? Você acha que Deus não tem visto você, meu irmão? Você acha que Deus não tem visto você? Para responder essa pergunta, palavra de Deus, Josué, capítulo 1. Eu quero que você finalize com essa passagem, vá embora com ela no seu coração, para responder essa pergunta. Você acha que Deus não tem visto você? Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Presta atenção a partir desses versos agora, do verso 6. Olha só o que Deus fala contigo. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, aleluia, glória e graças a Deus, irmãos. Em muitos momentos da nossa vida, nós nos deparamos com alguns faraós atrás de nós, e talvez um mar gigante de problemas na nossa frente. Nós não encontramos saída, solução, tudo fica mais escuro e solitário. E aí, como aquele povo, nós começamos a botar culpa nas pessoas. E o que era inimaginável antes de estar em um lugar que não tem saída, se torna real nele. Sabe o que começa a acontecer? Quando nós estamos nesse lugar de solidão, sem saída, tudo fica escuro. Fofocas, infidelidade, humilhar amigos, drogas, bebidas, sexo, pornografia, suicídio. Quando o mundo está tão escuro que não consegue enxergar a saída, se acaba dando espaço ao inimaginável, coisas que talvez você não faria. Mas sabe o que Deus fala? Seja forte e corajoso. Ele continua a falar, e principalmente, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Ou seja, continue a
marchar. Continue a marchar, meu irmão. Continue a marchar. Continue a marchar. Para finalizar, eu quero que você assista um vídeo comigo. Preste atenção. A mensagem para nós nessa noite é: não desanime. Paulo tinha isso claramente no coração. O objetivo dele é para que o evangelho chegasse aos gentios. Nós não somos judeus. Pelo que nós estamos lutando, irmãos? O que você tem corrido atrás dia após dia? O que você tem gastado o seu tempo, as finanças, o seu talento? E diante de tanta loucura que nós estamos vivendo, seja forte, corajoso. Vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos aonde você está. Pense aí no mar que está diante de você e nos egípcios que estão te perseguindo, e apresente ao Deus que faz milagre, ao Deus poderoso, ao Deus do sobrenatural, que diante de mentes humanas tudo é difícil, mas para o Senhor tudo é possível. Senhor Deus e querido Pai, eu apresento a minha vida diante de Ti, minha casa, a minha esposa, o meu filho, esta igreja, os líderes, os ministérios. Tenha misericórdia de nós. Os problemas que temos enfrentados, as dificuldades, visita-nos, Senhor. Somos uma igreja nova, estamos nascendo. Muitos mares estão diante de nós, egípcios atrás. Mas o milagre é o Senhor quem faz. O Senhor é quem luta por nós. A causa de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai, visita. Os teus filhos estão conversando com o Senhor agora. Tenha misericórdia dessa situação que está nos lábios dele. Senhor, traz a solução. Se há algo financeiro, se há algo jurídico, relacionamento, sentimentos, faz um milagre, ó Pai. Nós apresentamos tudo a você, os nossos filhos, a nossa família, que possamos ver todos eles prostrados aos pés do Senhor aqui neste lugar, ou em uma igreja séria, bíblica. Que as pessoas que aqui entrarem, ó Pai, possam sentir a presença do Espírito e saber que aqui é um lugar de conversão da palavra de Deus. Seja o centro nesta igreja, nas famílias, nos lares, aos homens que aqui estão representados, ó Pai, os profissionais, as mulheres que têm se doado, ó Pai, sobre as famílias. Deus tenha misericórdia de nós. E nós vamos testemunhar os milagres que o Senhor fará. Cada mente e coração e palavra que está sendo dita agora aqui, aprove ao Senhor segundo a tua vontade, que o Senhor realize conforme o teu querer, e que possamos testemunhar o que o Senhor tem feito, faz e fará em nós. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória e graças a Deus, amém. Uma salva de palmas, irmãos, por essa palavra. Que Deus more fortemente no seu coração, tá bom? Creia, vá para casa tomando posse dessa mensagem, tá bom? Glória e graças a Deus, amém. Irmãos, nós estamos caminhando para o final. Eu quero deixar aqui uma mensagem aos que estão assistindo essa gravação, a você que esteve conosco até agora. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado por acompanhar as nossas redes sociais. Eu convido você a se inscrever no canal, a compartilhar, a curtir tudo que nós estamos fazendo. Os nossos recados nós deixamos sempre nas nossas redes, então Facebook,
esteja junto conosco vendo, tá bom? Ao final aqui da gravação, você vai ficar com os dados bancários da igreja. Você possa nos ajudar financeiramente, ofertar, contribuir. A sua ajuda é importante para nós. Espero ver você um dia aqui na igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.